Oi, amores, aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. E hoje eu vim trazer para vocês, gente, 7 obras que eu acho que são difíceis, algumas mais, outras menos. Eu vou das menos difíceis para as mais difíceis, mas que todas valem muito o esforço. Se vocês já estão se lembrando aí que obra foi muito difícil para vocês, ou pelo tamanho, ou pela dificuldade da linguagem, enfim, me digam aí nos comentários, porque eu acho que obras difíceis e que a gente vence e que nos ensina muito, elas são muito importantes na nossa formação como leitores. Vou começar com um livro que eu terminei de ler há alguns dias. Esse é o menos difícil dessa lista. Eu vou explicar para vocês por que eu achei difícil. Eu, inclusive, abandonei por uns dias e depois eu peguei de novo. Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Um romance nacional, saiu pela editora Record. Fantástico. Tem quase 1000 páginas. Por que eu achei muito difícil? A primeira parte desse livro, gente, ela é escabrosa. Ela vai, principalmente a parte... Primeiro que já começa com uma cena horrorosa. Depois, uma criança viajando no porão de um navio negreiro. Eu fiquei tão mal, eu comecei a chorar, eu fiquei tão mal que eu falei, eu não vou conseguir ler esse livro, não vou conseguir. Deixei de lado, esperei virar a lua, falei, ai gente, deixa eu ver se eu melhoro, esperei menstruar, aí voltei. Que bom que eu voltei, porque o livro, depois dessa parte complicada, tem outras complicadas, mas a que eu achei pior foi essa. Ele ganha uma leveza e é uma obra que entrega tanto pra gente. Aqui é um romance de formação de uma criança africana que foi escravizada, foi trazida aqui para o Brasil. A Ana Maria Gonçalves, ela fez pesquisas exaustivas durante anos, então tudo que está aqui aconteceu com algum escravizado. Ela juntou todas essas histórias e compilou na vida da Carindé, que é essa criança. Gente, que livro mais incrível, é emocionante, acontece de um tudo, vocês imaginam, mais de quase 1000 páginas, né? E eu fiquei encantada como que vai traçando uma história do nosso país, como que a formação do nosso país, da nossa cultura, ela foi entremeada por essa situação, uma situação horrorosa, uma situação vergonhosa, mas vale muito a pena. Eu aprendi demais com isso aqui e recomendo para todo mundo. O próximo, um tiquinho mais difícil do que esse, mas bem menos difícil do que os outros, é essa série maravilhosa, é a minha série de ficção científica favorita da vida. Deixa eu pôr aqui, qual que é o primeiro? Deixa eu pôr o primeiro em primeiro. Que é Duna, de Frank Herbert. Gente, são calhamaços, tá? Saiu pela editora Aleph. Gente, isso aqui é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. A edição é fantástica, essa nova edição. Costuradinho, perfeita. Eu li numa edição velha da biblioteca, muito velha, caindo aos pedaços. Fiquei muito feliz quando saiu essa edição nova. Por que o Duna é difícil? O que eu achei mais complicado
foi esse primeiro Duna. O mais difícil do Duna, porque a linguagem é fluida, gente, é super tranquila. Só que até você se ambientar, você fica um pouco assim, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, quem que eu sou. Mas na hora que você entra nessa história, ela te pega de um jeito. Nossa, é outro livro que eu aprendi demais, gente. Ganhou vários prêmios de ficção científica. É um tratado imerso, um tratado que é imerso numa narrativa, gente, que é uma epopeia com vários planetas e tem muito conhecimento de ecologia, de religião, de sociologia, de filosofia, de antropologia. É fantástico, é maravilhoso. E aí você vai entrando nisso aqui, aquilo vai entranhando na gente de uma tal maneira que eu li na minha juventude, gente. Até hoje eu sou impactada pelas coisas que eu li aqui. Todos são maravilhosos, tá? Agora, inclusive, traduziram o 6º, que eu ainda vou adquirir. Mas esse primeiro é só questão de você se ambientar, mas não leia correndo. É super importante que você leia com tranquilidade, porque aí você vai ser abduzido por esse universo de Duna e dali você não sairá o mesmo. O próximo, também complicadinho, é esse aqui, que eu marquei pouca coisa nele, ó. O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar. Esse aqui saiu pela Companhia das Letras. Essa edição é maravilhosa. Maravilhosa. Olha ele aí. Bonitão, um galão. Coisa mais linda isso aqui, gente. Esse livro é difícil porque, primeiro que o formato dele é bem diferentão. Aqui no começo ele vai indicar em qual ordem você deve ler esse livro. Eu fui lendo, tá vendo? Ele vai mostrando quais capítulos você deve ler. Se você quiser seguir a sugestão dele, você pode ler aqui pela sugestão do autor. Se não, você pode lê-lo de maneira corrida, mas aí tem uma parte que o livro acaba. Você só lerá o livro completo se seguir a sugestão da sequência de capítulos do autor. Isso é tranquilo, gente. Só que o livro, ele mescla narrativa, uma narrativa que não é difícil de acompanhar, mas no meio da narrativa tem um personagem específico que ele parece que trata-se mais de uma dissertação do que de uma narração. E ele vai falar muitas coisas sobre literatura. É um livro que tem muita metalinguagem. E as coisas que ele fala sobre literatura, gente do céu. Outra coisa incrível, outro ganho maravilhoso do Jogo da Amarelinha é que ele tem tantas referências que muitas vezes eu tinha que dar uma gulgada para ver o que estava acontecendo, ao que é que ele estava se referindo. Então é um livro que, se você resolver acompanhar, pesquisar enquanto você faz a leitura, você ganha um boost de cultura. É muito legal, vale muito a pena. Os 4 próximos são 4 favoritos da vida, tá? O primeiro deles é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Companhia das Letras, uma edição impecável da Companhia das Letras. Gente, esse livro, o que é esse livro? O difícil dele é o quê? A linguagem dele é hermética, porque ela é tão regionalista, mas se você começar a apreender essa linguagem, ela alcança um universal que você não acredita. Parece que você tá lendo a alma dos personagens, pela maneira como os personagens conversam. É um livro maravilhoso que fala de um Brasil assim, nos ossos desse Brasil sertanejo. É uma saga incrível também, uma riqueza. Eu não acreditei quando eu li isso daqui.
Eu tentei ler quando eu era adolescente, depois quando eu era jovem, depois quando eu era jovem adulta. Eu consegui ler esse livro aos 28 anos. Com 28 anos eu li isso aqui e ele me mudou completamente. Vira e mexe eu recorro a algumas citações desse livro porque viraram máximas para minha vida. Então compensa demais, gente. Outro livro que quem está mais tempo aqui no canal sabe que esse livro mexeu comigo de um jeito que eu adoeci. Eu fui transportada para esse lugar e eu tive uma amálgama que me entrelaçou a esse personagem principal que eu tive febre. Eu fiquei tão na pele dele que eu comecei a somatizar as coisas que ele sentia. Thomas Mann, A Montanha Mágica, esse calhamaço pela Companhia das Letras. Que livraço, gente, que livraço. Ele é difícil porque ele tem um tempo muito próprio. E você precisa entrar na história para realmente se ambientar e aproveitar esse período que ele passa em cima dessa montanha. Muitas pessoas não gostam desse livro. É difícil para eu entender, eu entendo, mas assim, eu fico com um pesar quando as pessoas não gostam desse livro, porque é um livro também que me ensinou tanto, é um livro tão filosófico, ao mesmo tempo uma ligação com o próprio tempo que é muito poética, um livro onde não acontece quase nada, tem muitas partes do livro que são de extrema contemplação. Eu senti coisas assim que eu só senti em estados meditativos enquanto eu estava lendo isso daqui. Acho uma coisa fantástica, né? 90% desse livro se passa num sanatório em cima dos Alpes. Gente, e esse sanatório, imagina, num lugar rodeado de montanhas de neve, e o Hans, ele fica tanto tempo deitado numa posição, contemplando. Gente, eu sou enlouquecida por esse livro. O próximo, que é um amor da vida, gente, eu olho para ele, meu olho já enche d'água. As Ondas de Virginia Woolf. Saiu pela Autêntica, essa edição maravilhosa, com fitilho, toda linda, salve, salve. Gente, esse livro é difícil, por quê? Ele é narrado a 6 vozes. Não basta ele ter aquela profundidade da Virginia Woolf, não basta ele ter aquele fluxo de consciência, que é um traço muito forte da Virginia Woolf, mas ele também é narrado por 6 vozes e ainda tem um narrador oculto. Então é uma coisa assim, o que essa mulher fez aqui, e é um romance de formação de 6, talvez 7 personagens. É maravilhoso, é inebriante, é uma coisa, gente. Eu vi uma resenha desse livro aqui no canal do Bruno, do Mais Uma Página. Eu acho que ele sacou qual que foi a desse livro, porque ele também ficou sem palavras. Vocês precisam ter essa experiência. Precisam. Quando vocês começam a entender que são 6 vozes, aí a coisa flui. Mas é um livro, gente, vagaroso. Você tem que estar ali, ele é exigente com você. Você tem que estar totalmente disponível para ele. Amo. E o último, que é o primeiro em grau de dificuldade, na minha opinião, é um livro maravilhoso, favoritadíssimo e que eu ainda irei reler. Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Gente, esse livro aqui eu li com esse livro de apoio que eu recomendo, tá? Dicionário de Nomes e Lugares, de Michel Herman. Aqui, todos os lugares, olha que coisa linda que é esse livro de apoio, gente. Todos os lugares e todos os nomes
você pode recorrer a esse livro aqui, que ele vai te dar as duas mãos na roda, tá? São, na verdade, 7 livros. Aqui eles foram compilados em 3 volumes. Olha isso, gente. Olha o tanto de coisa que eu marquei. Isso aqui eu acho que é uma obra-prima da humanidade. É um tratado, também é um romance de formação, e é um tratado a respeito do tempo. O tempo que ocorre de uma maneira espiralada. Só que ele tem isso tanto na narrativa quanto na maneira de contar. Então, a maneira como ele conta, gente, qual que é a dificuldade maior de Em Busca do Tempo Perdido? É que os parágrafos, eles são tão imensos que você tem que prestar muita atenção. Senão, no meio do parágrafo, você não se lembra a que é que ele estava se referindo. Olha que coisa mais louca. Então, ele ajuda muito na concentração. Se você não se concentrar, você não vai apreender. Porque são sentenças imensas. Ele vai abrindo parênteses, chave, colchete. Parece que o raciocínio dele vira uma equação. Mas é tão maravilhoso, porque a sua mente expande que parece que você usou um psicotrópico. Em Busca do Tempo Perdido é um psicotrópico hermético que você precisa também estar totalmente disponível para ele. É uma obra muito, muito exigente, muito maravilhosa, gente. É uma das coisas mais fabulosas que eu já li na minha vida. Tem um dos livros que eu achei chato, que é... acho que é o terceiro, O Caminho de Guermantes, se eu não me engano. Porque ele se passa 90% num jantar. É uma festa numa casa de uma família riquíssima e ali eles esmiuçam. É chato. Mas aí você vai usando junto com esse aqui, vendo cada personagem que aparece, porque depois esses personagens que estão nesse jantar, eles voltam a aparecer mais pra frente. Então, esse livro é muito difícil. Por quê? Porque é chato. O resto, que são 6 livros, eles são difíceis porque eles são tão maravilhosos e eu acho que nós não estamos acostumados a tanta maravilhosidade assim. Pelo amor de quem vocês quiserem, gente. Em Busca do Tempo Perdido. Pelo amor de quem vocês quiserem. É maravilhoso demais, gente. Eu só trouxe livraços que eu amo e que eu tenho certeza que vocês lerão. E se vocês entrarem nessas obras, vocês não sairão os mesmos. Me digam aí, se vocês já leram, o que vocês acharam. Um beijo e até de repente.